Obrigado por assistir. Na aba seguirá um caso. Monstro no 3U28. Estavam reunidos na torre de comando, a parte superior do submarino. 7 marinheiros alemães de submarino encharcados pelo mar frio, aterrorizados com o que estavam vendo. Minutos atrás, a equipe do U-28 Schmidt celebrava. Seus torpedos atingiram o alvo, seu alvo, o navio a vapor britânico SSS Iberian, na costa sudoeste da Irlanda. O Iberian não teve oportunidade ao afundar em 30 de julho de 1915. Enquanto o navio afundava, o submarino emergiu e os 7 tripulantes, incluindo o capitão Barão von Forstner, observaram o naufrágio. Estavam a apenas algumas centenas de pés de distância. Mas quando o Iberian desapareceu abaixo das águas agitadas, algo incrível aconteceu. Inacreditável, alguns diriam. Logo após afundar, as caldeiras do Iberian explodiram subaquaticamente, um evento não raro. Mas a força dessa explosão trouxe algo à superfície. Trouxe acima da superfície. Marinheiros alemães admiraram. Entre os destroços voando pelo ar estava uma criatura. Como von Forstner escreveu 18 anos depois, essa criatura tinha uma cabeça longa e afunilada e um corpo longo com 2 pares de pernas. Pode ter tido cerca de 20 metros de extensão. Parecia mais com um crocodilo do que qualquer outra coisa. Ele também observou que a criatura tinha pés palmados, um focinho longo e uma cauda pontiaguda. De acordo com o capitão, este monstro marinho semelhante a um crocodilo subiu 80 pés no ar e depois caiu na superfície do Atlântico Norte. A tripulação do U-28, incluindo seu engenheiro-chefe, seu navegador e seu timoneiro, observou enquanto ele se contorcia e lutava em meio aos destroços dos iberianos. Então, submergiu lentamente, nunca mais visto. Mesmo após a revelação do Barão anos depois, havia ceticismo. Muitos questionavam por que demorou 20 anos para ele relatar o incidente. Apontou-se que capitães do mar condecorados e propensos a imaginações selvagens poderiam perder seus comandos rapidamente. Outros que acreditam na história se perguntam se há uma explicação científica para o avistamento. Alguns acreditam que o que viram naquele dia eram os pré-históricos morosauros ou pliosauros, possivelmente sobrevivendo nas profundezas do Atlântico. Um notável criptozoólogo especulou que o que a tripulação tinha visto era um Madurea ristid, essencialmente um crocodilo dinossauro. Os fósseis dessas criaturas revelaram que possuíam caudas parecidas com as de peixes, não pontudas, apenas como o Barão viu. A explosão subaquática poderia ter explodido a cauda de peixe da criatura? O Barão von Forster confessou que o avistamento foi tão rápido que ninguém na torre de comando conseguiu pegar uma câmera. Mas e os outros 6 tripulantes ao lado do Barão, que também testemunharam a criatura? O Barão nomeou esses homens em seu relatório. Eles eram Dykman, Ziemer, Homas, Paulrich, Maas e Bartels. Infelizmente, ou talvez convenientemente para o Barão, todos esses homens morreram na guerra. Nunca capazes de refutar ou corroborar a incrível história de seu capitão. Número 2, o SS Nestor. O chamado em todo o navio veio do 3º oficial do SS Nestor. Era quase como aquele clichê clássico de filme. Ele disse: "Senhor, é melhor você vir aqui. Há algo que você precisa ver." O comandante John Webster se desculpou do brunch e seguiu para a ponte. Enquanto andava, ele ouvia sussurros dos passageiros no convés. Definitivamente havia algo errado. Ao chegar à ponte às 10 horas do dia 11 de setembro de 1876, o capitão entendeu imediatamente a causa do alvoroço. O Nestor era um navio a vapor, então sua velocidade de cruzeiro era de cerca de 11 milhas por hora. Mas nadando bem ao lado do estibordo do Nestor, estava uma criatura, acompanhando a velocidade do navio, mergulhando e cortando as ondas. À primeira vista isso parece uma grande história, mas desde quando as baleias são amarelas? Webster afirmou em carta ao jornal Straits Times
que essa criatura era distinta de todas as baleias que já vira. Citação. Monstro terrível, sem citação, ele disse. Uma cauda quadrada amarela que tinha 6 metros de largura e cilíndrica preta e amarela. Uma cauda listrada de amarelo que estava coberta de escamas como a de um dragão em um livro de contos de fadas. Seu corpo era verde e amarelo e não tinha barbatanas, nadadeiras ou pernas. O capitão chamou o cirurgião do navio, John Anderson, para verificar o que ele estava vendo. O médico também se espantou. Com efeito, os passageiros do Nestor se alinharam na grade do navio conforme a notícia da incrível criatura nadando ao lado se espalhava. Por meia hora, quase todo o contingente do navio observou o monstro marinho. Um testemunho notou que parecia deixar uma substância oleosa na água enquanto ondulava pelas ondas. Depois de um tempo, a criatura recuou atrás do Nestor, mas eles alcançaram o lado de bombordo do navio. Não demonstrou medo, segundo o capitão Webster. Então ele recuou novamente e nadou para longe, desaparecendo sob as ondas, enquanto o Nestor continuava sua jornada, de Calcutá para Liverpool. Muitas testemunhas confirmaram o avistamento da criatura, tendo tido tempo suficiente para observá-la. A descrição física do monstro feita pelo capitão Webster e pelo Dr. Anderson estava correta. Porém, nem todos concordaram com o que viram. Alguns compararam com um gigante girino de 45 pés. Alguns compararam com uma salamandra de 60 pés. As teorias abundavam na época e desde então. Um grupo afirma que o Nestor encontrou o Calonidae, essencialmente uma tartaruga marinha gigante. Mas isso pode não explicar a cauda anormalmente longa da coisa. Em 1980, um biólogo marinho questionou se Nestor não tinha encontrado milhões de criaturas, e não apenas uma, em setembro de 1876. Ele postulou que Webster e companhia tinham visto uma enorme escola de larvas de pepino do mar, que aconteceu de estar na forma de um girino. Essas criaturas secretam um óleo. Mas o problema com essa teoria é a velocidade com que esses pequenos tinham que estar nadando. E eles realmente não nadam. Outra teoria é que o navio havia se enredado sem saber em um balão de ar quente caído, e estava arrastando-o pela água. Não impossível. Balões de ar quente eram um passatempo e esporte querido da época. Mas isso não justifica o grande interesse do Nestor neles, pois a criatura não foi vista aninhada junto ao casco do navio. Possivelmente a melhor teoria emergiu logo após a publicação do relato do Nestor em jornais globais. Em uma carta ao editor, um marinheiro escreveu para dizer que uma vez observou uma enorme cobra d'água enquanto navegava no mesmo ano na mesma área. A cobra enrolou-se em uma baleia que foi esmagada até a morte sob o olhar do marinheiro. A corda de homem, as costelas e o peixe condenado foram distintamente feridos, rachando, um após o outro com um barulho semelhante ao de um pequeno canhão. Uma serpente marinha gigante tipo anaconda, que pode esmagar uma baleia até matá-la? Se isso não é um monstro marinho, o que é? Número 1. O Dédalo. Descobriu-se que era uma serpente enorme. Foi assim que iniciou o relatório do capitão McY para a Marinha Real Britânica em 1848. McY comandava o HMS Daedalus no Atlântico Sul, a aproximadamente 300 milhas da costa sul-africana, quando um aspirante alertou ele e seus oficiais para a criatura. Em seu relatório, McY descreveu a criatura como capaz de manter a cabeça e os ombros 4 pés acima da água enquanto nadava. Ele estimou que tinha 60 pés de comprimento, e tinha se aproximado tanto do casco do navio que, como ele disse, se fosse alguém que eu conhecia, eu facilmente reconheceria suas características. Ele descreveu suas cores como marrom escuro com branco amarelado ao redor da garganta e acrescentou que não tinha barbatanas. Também havia algo como crina de cavalo nas costas da criatura, mas ele mencionou que poderia ser algas marinhas. Os outros no navio também viram e mais tarde corroboraram a descrição do capitão sobre a criatura. O alvoroço teria acabado se o relatório de McY não tivesse sido vazado para a imprensa londrina. Apenas 6 dias após o Daedalus retornar ao porto, o Illustrated London News publicou um relato exaustivo do avistamento do monstro marinho.
com gravuras profissionais, desenhadas com a ajuda do bom capitão. Logo após o jornal chegar às bancas, o biólogo Sir Richard Owen, que por acaso cunhou o termo dinossauro, escreveu um artigo ridicularizando todo o caso. Claramente ele escreveu: a criatura era uma foca-elefante comum. Porém, o capitão McY e a tripulação não se espantaram. Ficaram surpresos ao ver que a criatura era uma foca-elefante. Ele negou com raiva a demissão de Owen. Ele sabia como uma foca-elefante se parecia, e isso não era isso. A marinha estava irritada, envergonhada e raramente mencionava o capitão McY novamente. Você acha que, dado o ridículo lançado sobre McY após seu relatório, outros capitães marítimos britânicos podem hesitar em registrar mais avistamentos de monstros marinhos? Você pensaria isso, mas estaria errado. 50 anos após o desastre do Daedalus, o capitão britânico R.J. Kringle relatou uma observação a bordo do navio a vapor Umphali. Em 4 de dezembro de 1893, também na costa da África do Sul, Kringle e seus homens relataram ver uma criatura cortando a água ao lado de seu navio, acompanhando a velocidade do navio de 11 nós por hora. Segundo o relatório de Kringle, tinha ao menos 80 pés de comprimento, com pele brilhante e formato de cobra. Enquanto nadava, sua cabeça e pescoço ficavam 15 pés acima da água. Kringle pediu ao seu primeiro oficial que confirmasse a avistagem com binóculos. O primeiro oficial relatou que a criatura possuía uma boca enorme com fileiras de dentes grandes. Kringle notou que a criatura ultrapassava o navio e mandou o timoneiro acelerar para alcançá-la. Kringle desistiu quando a criatura ultrapassou 14 nós, observando as serpentes acelerando e se afastando na água. Igual a McY, Kringle também fez um relatório de sua observação e mandou para seus superiores em Londres. Ele se arrependeu disso imediatamente, carregando esse arrependimento pelo resto da vida. Em 1929, 36 anos após seu encontro com a criatura, Kringle contou a um amigo que foi ridicularizado durante todo esse tempo. Queria que alguém tivesse avistado aquele monstro marinho antes de mim. Em vez de mim, ele disse. Ele prosseguiu dizendo que seus superiores lhe afirmaram que ele havia visto de tudo, de um grupo de golfinhos a uma ilha de algas marinhas flutuante. Mas, Kringle disse, se uma ilha de algas marinhas pode viajar a uma velocidade de 14 nós por hora, ou uma fila de golfinhos pode ficar 15 pés fora da água, então, eu me rendo e confesso que fui enganado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Se sim, por favor, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos de histórias bizarras, porém reais, de crimes. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Temos um podcast, Criminally Listed apresenta Into the Killing, sobre casos não resolvidos solucionados. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music, onde quer que você encontre bons podcasts. Mas isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.